tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês de patrulha versus rádio patrulha. Eu queria contar para vocês uma história que aconteceu quando eu ainda estudava na USP, nos idos de 1996. Ainda vivia muito sob o impacto do impeachment do Fernando Collor. O PT significava a ética na política. Então, um professor meu da USP, da ECA, professor de jornalismo, professor Dirceu, resolveu levar o Lula para uma entrevista coletiva com os alunos. E os nossos professores recomendaram que a gente pesquisasse em profundidade a vida do Lula e estivesse todo mundo muito preparado para fazer perguntas difíceis. Eu tinha 17 anos. Nós não fizemos nenhuma pergunta difícil para ele. Todos nós ficamos perguntando assim da infância do Lula, como ele tinha vindo para São Paulo, como tinha sido a vida sindical dele. A gente queria se aproximar daquela pessoa que a gente via na televisão. E ao final daquilo, o nosso professor ficou muito decepcionado com a gente. Deu uma bronca geral. Assim, uma bronca. Olha, vocês tinham que ter perguntado que história é essa da filha dele estar morando num apartamento em Paris de um empresário. Vocês tinham que ter perguntado do caso tal, que nunca foi esclarecido na imprensa. Vocês tinham que ter perguntado disso. E foi falando de diversos casos que, na época, eram muito pequenos, verdade, perto dos casos que a gente tinha visto no governo Collor. Mas eram casos que existiam. Por que a gente iria expor o Lula daquele jeito? Expor a família do Lula daquele jeito? A gente achou o professor um idiota. Essa é a verdade. Porque nós éramos adolescentes. E o adolescente, ele sabe de tudo, né? O adolescente, ele domina todas as soluções para melhorar o Brasil, a América Latina, o continente, o mundo e, quiçá, a galáxia. E o nosso professor falou, com esse jornalismo isso não vai dar certo, porque isso vai ser sem limites. Eu não lembro se essa foi a frase exata. Se não fossem trazidos à luz esses fatos controvertidos à época, ainda que muito pequenos, isso significava que a sociedade brasileira estava dando um sinal verde para o mal feito do PT. E na época a gente achou que ele estava louco. Eu lembro muito bem, a gente achou ele um velho chato. E agora, mais de 20 anos depois, eu vejo que o meu professor de jornalismo era um cara visionário. Porque tivéssemos nós tido clareza da divisão entre certo e errado e da necessidade absoluta que o país tinha de sanear a política e de construir uma sociedade com absoluta clareza de que só as pessoas que estavam fazendo coisas certas deveriam ter um lugar ao sol, talvez o governo do PT não fosse como foi, sabe? Na verdade, também havia uma patrulha. Qualquer coisa que você falasse contra alguém que havia feito parte daquele grupo que ajudou a promover o impeachment do Collor, você era execrado. Era como se você fizesse parte do grupo que era a favor da corrupção. Você ser contra a corrupção de todos distorciam como se você fosse a favor da corrupção dos mais corruptos. Então o que as pessoas diziam? Seja superior. Seja superior. Eles são assim, você não se deixe abalar.
Quer dizer o quê? Deixe eles fazerem o que eles quiserem. O que se garantiu é que este grupo pudesse também perpetrar malfeitos impunemente. E a gente está agora em que momento? No mesmo. Quando surge um vácuo de poder, surge um oportunista. Eu estou falando aqui de uma coisa muito específica. Tentar calar todo mundo que levanta qualquer malfeito, porque se você levanta um malfeito, se você aponta um malfeito publicamente, isso quer dizer o quê? Que aí ninguém mais pode fazer? Um malandro morre de medo disso. E é isso que eu não entendia naquela época lá atrás, quando meu professor disse: que incentivo o Brasil dá para uma pessoa ser honesta? Nenhum. A Marina levanta a cabeça, aparece 50 para ridicularizar a Marina. Bolsonaro levanta a cabeça, aparece 900 para falar que Bolsonaro é isso, aquilo, outro. Pega um cara que faz parte de esquema, que não tem biografia, que tem capivara. Ele efetivamente faz uma coisa errada. Alguém aponta. Ah, mas pra que vai expor ele desse jeito? Ah, mas pra que vai fazer isso com ele? Ah, mas pra que isso? Por que as pessoas têm tanto medo que se expõe ao malfeito de um? Porque se expõe ao malfeito de um, como é que elas vão delinquir? Se a população passar a exigir honestidade e passar a exigir isso publicamente, como é que a pessoa que está fingindo que está cobrando ética na política, que está fingindo que está cobrando o fim da corrupção, vai poder delinquir até chegar à alta cúpula do poder? Ela está perdida. Então, qual é a solução que os pequenos delinquentes estão arrumando hoje? Eles veem qualquer pessoa se manifestar contra um pequeno delito. Eles estão se organizando em grupos de Facebook, em grupos de WhatsApp, em grupos de não sei o quê, para ir lá detonar a pessoa. Porque qualquer pessoa que aponte malfeitos publicamente é uma ameaça para os oportunistas de hoje que já estão planejando chegar ao poder delinquindo. Eles estão copiando o modelo que a gente viu ser aplicado no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Só que eles dizem que eles são de outra corrente ideológica e por isso eles são completamente diferentes. Eles não são. Eles são a mesma coisa. Eles pretendem interditar o discurso de qualquer pessoa que exponha malfeitos. Porque expor malfeitos é uma ameaça para o pequeno malandro que pretende se tornar o grande malandro amanhã. Fiquem muito de olho nesses oportunistas, porque se a gente deixar esse tipo de pessoa ganhar espaço agora, nós vamos plantar um outro impeachment daqui a pouco. Nós precisamos educar essas pessoas. Espero que vocês se fortaleçam espiritualmente para este momento que exige tanto de nós aqui no Brasil, que é separar o joio do trigo nas urnas e é identificar os falsos moralistas que estão dizendo por aí ser contra a corrupção, mas estão num trabalho virulento e violento para calar todos os que estão cobrando honestidade e retidão. Vamos nos fortalecer. É isso, um beijo. Amo vocês. Tchau.